Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais um Conversas Keynesianas. Este programa, trazido da TV AKB para vocês, é promovido pela Associação Keynesiana Brasileira, da qual eu, Fábio Terra, tenho a honra de ser o presidente. Tá? E hoje a gente tem como nossa entrevistada, isso é muito importante que se diga, a economista, tá? A professora de economia e minha chefe, Fernanda Cardoso, que é atualmente conselheira fiscal da AKB. Fernanda, muito obrigado por ter aceito esse convite para estar aqui conosco nesse Conversas Keynesianas de hoje. Eu que agradeço o convite, Fábio. Super bacana essa iniciativa. Legal. Fernanda é também associada da AKB, tá? E como eu comentei, ela é atualmente a conselheira fiscal, tá, da associação. O Conselho Fiscal também é uma das organizações dentro da AKB, junto com a diretoria e com o Conselho Consultivo. Isso é bom para vocês conhecerem mais a Associação Keynesiana Brasileira, afinal, as Conversas Keynesianas também têm essa intenção. Tá? Mas agora a intenção não é falar da AKB, é conversar com a Fernanda sobre um monte de coisa. E a primeira pergunta que a gente sempre faz no Conversas Keynesianas, Fernanda, para abrir o diálogo é: qual foi seu primeiro contato com Keynes? E essa história é longa, hein, Fábio? Você sabe que eu falo bastante, então qualquer coisa aí você vai me dando um toque, vai fazendo careta que eu encurto a história. Tá bom. Bem, eu, como todo estudante de economia de uma faculdade, uma universidade tradicional, como a FEA-USP, eu, quando estava no meu segundo ano de faculdade, eu entrei em crise, quase que eu abandonei o curso, porque a gente é formado em teorias muito tradicionais, né, micro, macro, e assim, a minha salvação eram as aulas de história econômica geral e o que fugia um pouco disso. Mas aí eu entrei muito em crise porque aquelas teorias me pareciam não funcionar nada para entender a realidade. Eu quase desisti realmente do curso, e aí eu diria que duas pessoas me salvaram. A primeira pessoa que me salvou foi o professor Raul Cristóvão dos Santos, que eu sempre faço muita questão de mencioná-lo, porque ele foi muito importante para a minha formação como professor e também como alguém que um dia me disse: olha, no Congresso de Iniciação Científica isso aconteceu. Você precisa escolher se você vai criticar a economia por dentro ou por fora. E naquele momento eu tinha feito um projeto de C com a professora Ana Maria Bianchi, buscando uma discussão crítica da ciência econômica da perspectiva da sociologia econômica. E aí o Raul me deu esse toque. Aí eu parei para pensar, eu falei: e aí? Né, desisto ou continuo? E aí no terceiro ano de faculdade, eu pude fazer uma disciplina que era eletiva na época, que era de macroeconomia pós-keynesiana, com a professora Silvia Schor. E aí, quando eu fiz a disciplina com ela, a Silvia Schor, ela tinha um estilo que eu gosto muito, que inclusive é um estilo que eu também tenho, de dar macro pós-keynesiana, que é de dar mais o sentido da história das ideias, de como aquilo revolucionou o pensamento, enfim. E a ementa dela cobria Keynes e Kalec. E aí, para mim, foi um momento, né? Eu disse: não, olha só, dá para pensar economia de outra forma. Então, a partir dali, eu voltei a gostar novamente de ciências econômicas e resolvi ser economista. Então, eu diria que o Keynes foi a segunda pessoa que me salvou da economia, porque se não tivesse sido Keynes, eu teria desistido, certamente, porque realmente não me satisfazia, né, o aparato teórico para entender a realidade, né? E aí, depois de um tempo, no ano seguinte, por uma ocasião do destino, eu me tornei assistente de pesquisa do professor Gilberto Tadeu Lima, que depois foi meu orientador de graduação e de doutorado. Eu nunca tinha sido aluna do GIBA, e aí, por conta de uma bolsa que existia na FEA, naquele momento, era uma bolsa monitoria, eu me candidatei para a bolsa, conversei com o Gilberto, que me passou as suas pretensões de pesquisa, e eu também, a partir do meu perfil. E aí ele falou assim: se você entrar, se você for selecionada, eu vou sugerir que você fique, então, como minha assistente. E, dito e feito, trabalhei com o GIBA há 2 anos, e aí, definitivamente, o Keynes foi entrejotado na minha mente, e aí eu costumo dizer que eu não consigo pensar a economia de outra forma. Se alguém tenta me fazer provocar a pensar fora, né, da perspectiva keynesiana, eu tenho um pouco de dificuldade, embora tenha sido formada na tradição mainstream, né, de ciências econômicas, que é a tradição da FEA-USP. Você, chefe, eu vou te chamar de chefe porque você é a coordenadora de curso do Bacharelado em Ciências Econômicas da FGC, e eu sou vice-coordenador, então você é minha chefe. Eu tenho muito orgulho de você ser minha chefe.
Deixa eu te perguntar uma coisa, você fez o seu mestrado na UFRJ, né, então a graduação na USP, o doutorado na USP, o mestrado na UFRJ, e lá você teve contato, com a teoria keynesiana, você chegou a ser aluna do Cardim? Eu não fui aluna do Cardim, Fábio. Esse é um dos maiores arrependimentos que eu tenho na vida. Eu falei isso para ele. Eu falei isso para ele pelo Facebook, né? Falei, professor, olha, uma coisa que eu me arrependi na vida foi de não ter feito a sua disciplina, porque na época, eu lembro que na grade eu fui orientada pelo professor Mário Poças. E na UFRJ, a gente tem que fazer nas disciplinas mais ou menos de concentração do que vai ser a sua dissertação, né? E aí calhou da matéria do Cardim bater com o horário de uma outra disciplina que eu tinha que fazer para cumprir essa concentração. Mas, assim, é um grande arrependimento que eu carrego na minha vida, foi de não ter sido aluna do Cardim. Eu poderia ter sido, mas por conta da minha orientação e da necessidade que eu tinha de cumprir algumas disciplinas, eu não pude fazer disciplina com ele. Mas fiz com o Mário Poças. O Mário Poças é uma outra referência super importante. Aliás, quando eu fui para a UFRJ, o Giba até nisso interferiu na minha vida, né? Porque ele disse, não, você vai fazer trabalho com o Mário Poças. Então tá bom. Então eu fui lá e fiz a minha dissertação com o Mário Poças, que também envolvia o Keynes. Então eu acabei fazendo uma monografia sobre Keynes e complexidade, e a minha dissertação de mestrado era Keynes, Kalecki, Schumpeter e abordagem da complexidade. Legal. E o que no mesmo caminho. O que você entende, tá? Então, assim, o que você entende que a visão pós-keynesiana é a mais adequada ou a que você entende mais capaz de explicar o sistema econômico? Bem, a abordagem pós-keynesiana, e aí eu volto para a minha situação de aluna de graduação, né? Por que a abordagem keynesiana me pareceu fazer mais sentido, né? Primeiro, que eu acho que a principal contribuição que o Keynes traz, todo mundo fala, é o princípio da demanda efetiva. Eu também acho, mas eu acho que mais do que isso é a perspectiva de incerteza da economia. Eu acho que a gente não consegue entender o princípio da demanda efetiva dentro da perspectiva do Keynes sem entender a perspectiva de incerteza, né? E a necessidade de, primeiro, né, não se contentar com respostas fáceis. Eu acho que essa é uma outra lição que o Keynes me traz como economista, né? A gente não tem resposta fácil para nada. Todas as respostas estão sujeitas a uma diversidade enorme de variáveis. E é por isso que, fatalmente, a gente associa o Keynes com a abordagem da complexidade também, né? Porque você não tem uma resposta exata, uma resposta objetiva. Nós, como economistas, como cientistas sociais, nós temos que estar preparados para interpretar o contexto e, a partir da diversidade de variáveis que concorrem nesse contexto, em desenhar possibilidades, em pensar possibilidades. Né? A abordagem neoclássica é mais confortável nesse sentido, né? Porque ela te permite dar respostas mais objetivas. Eu sempre converso isso com os meus alunos em sala de aula, que né, você fala que você faz economia, né, o seu pai, sua mãe, parentes próximos sempre vão perguntar para você, como é que vai ser a bolsa amanhã, né? Como é que vai ser o câmbio, né? E aí eles querem respostas precisas. E aí, se você dá as respostas precisas, as pessoas ficam confortáveis, porque você respondeu objetivamente. Aí, quando você começa a dizer, não, mas espera lá, depende, né? Que eu acho que é a frase que qualquer economista tem que começar, depende, aí já vai causando um certo desconforto, e acho que minha filha não está estudando direito, acho que não está levando muito a sério o que está estudando, mas é bem isso mesmo, né? Então, eu acho que a perspectiva realista que o Keynes traz, que a gente tem que olhar para a economia pela realidade, tal como ela é, e aprender a lidar com ela, que essa é outra lição, né? A gente não tem que ficar pasmado esperando, né, a banda passar, a gente tem que entrar na banda e fazer essa banda ir para um caminho que a gente acha mais interessante. Então é nesse sentido que eu acho que a abordagem keynesiana, pós-keynesiana, além dela permitir uma perspectiva de realidade mais adequada, ela também nos convida à ação, né? Nos convida a ser pragmáticos, a atuar. Isso que eu acho que é o mais encantador. Legal. E, Fê, você lançou, há pouco mais de um ano, um livro, que é um livro extremamente importante para a literatura econômica e muito para a literatura econômica em português, eu diria também, que são os 9 clássicos do desenvolvimento. Né? Bem, isto é um livro que traz para todo mundo que for interessado nesse assunto uma vasta discussão em diferentes matizes sobre desenvolvimento econômico.
E aí eu quero te fazer algumas perguntas sobre essa trajetória, mais do que o livro é a síntese, então tem uma trajetória aí dentro. Nesse caminho, tá, de desenvolvimento sobre o desenvolvimento econômico, você consegue ver relações entre Keynes e os teóricos do desenvolvimento econômico? Totalmente, né. Você sabe que você acabou de me fazer uma pergunta muito Uhum. parecida com a que o Giba me fez no dia do lançamento do meu livro. Ele me perguntou de um jeito, assim, muito fofo: "Onde está o Keynes no seu coração?", né. E aí eu diria que o Keynes está na minha formação, né. E o Keynes é uma inspiração comum para a perspectiva desenvolvimentista, né, só que é adequada para o contexto, da periferia do capitalismo, né. Então, o Keynes, a partir da sua identificação de que o livre mercado não é capaz de entregar os melhores resultados socioeconômicos, ele justifica a necessidade de ter um Estado atuante. E no contexto da periferia, isso se torna ainda mais importante, porque para além de manter o nível de demanda agregada no nível adequado, Hum. você precisa enfrentar problemas estruturais, que é o contexto da periferia. Então, o papel do Estado se mostra ainda mais fundamental no contexto da periferia. Então, tem toda a relação. Né? A perspectiva desenvolvimentista, ela tem um pé no keynesianismo muito forte, assim como também tem um pé muito forte na perspectiva schumpeteriana, na necessidade de provocar progresso tecnológico, né, e jogar essas economias em outros patamares, né, de crescimento e de desenvolvimento. Então, Keynes tem tudo a ver. Né? Eu, inclusive, inicio os meus cursos, né, de desenvolvimento socioeconômico com o meu texto preferido do Keynes, que é O Fim do Laissez-faire, o texto de 2006. Eu acho que ele é um texto perfeito para começar essa discussão, né? Porque ele fundamenta a necessidade de ter um agente que coordene os melhores resultados em conjunto com o mercado privado. Que esse é um outro equívoco também, né, Fábio? Você também ressalta isso bastante nas suas falas que eu já vi, mas existe um equívoco muito grande sobre o que seria esse Estado keynesiano. Né? Ele não é um Estado que atua por tudo, ele atua onde o setor privado não atua. E ao fazer isso, ele permite encontrar melhores formas e melhores resultados. E no caso dos países subdesenvolvidos, né, esse desafio é ainda maior, esse papel se mostra ainda mais importante. Né? Na ausência de planos nacionais de desenvolvimento, que é a grande lição dos desenvolvimentistas, a gente não vai ter um desenvolvimento vindo de bandeja para a gente, não. Né? A gente tem que trabalhar para isso. É isso, você trabalhou no seu texto, né, e te dou os parabéns por isso também, porque é um livro que trata de 9, né, 9 teóricos de desenvolvimento, é muita coisa, mas isso é muito bom porque oferece de fato um leque para quem quiser começar a estudar desenvolvimento e ir, né, nessa seara, nesse caminho. Dentre esses 9, tá, o seu coração bate mais forte por quem, por quais e por quê? Ai, que pergunta difícil. Não é tão difícil, não. Na verdade, não é difícil. Eu tenho os meus dois preferidos, que são muito preferidos, que é o Hã. Kalec e o Furtado. Né? E aí explico. Você quer que eu explique? Eu vou Sim, explicar. claro. O Eu eu Kalec eu e a audiência eterna, que isso daqui vai ficar no YouTube, então eternamente vai ser visto. O Kalec, eu sou absolutamente apaixonada pelo Kalec e eu já provoquei, eu acho que essas paixões em outros alunos e alunas nas aulas, que depois da aula do Kalec vinham me falar, nossa, eu preciso estudar mais, conhecer mais sobre esse homem, porque eu acho que é isso, né? Quando você ensina alguma coisa com muito amor, você acaba contaminando as outras pessoas, né? Porque, de fato, eu acho o Kalec absolutamente genial, né? Eu tive, inclusive, a pretensão de escrever um texto, Fábio, eu não sei se você sabe disso, chamado Para Além de Keynes, falando sobre Kalec, né? Hã. Não que eu ache que o Kalec seja mais ou menos importante, mas porque eu acho que o Kalec, do ponto de vista de nós, economistas periféricos, ele nos permitiu fazer mais avanços na discussão. Tem um texto do Kalec que é super enxuto, mas que é absolutamente genial, que é o texto de 68, que ele vai falar sobre a diferença dos problemas cruciais dos países Uhum. desenvolvidos com relação aos subdesenvolvidos. Aquele texto dele, assim, é um texto de pouquíssimas páginas, mas que ele resume o cerne do argumento, que é o problema da capacidade de oferta dos países subdesenvolvidos. Então, mesmo sob a vigência do princípio da demanda efetiva, que é a norma para qualquer economia monetária, no caso dos países subdesenvolvidos, você tem um problema que antecede, que é o problema da oferta. Né?
Mas isso não tem nada a ver com a lei de Sé. Essa é a questão, né? Que aí, de novo, fundamenta a necessidade de um Estado que planeje, né? Que invista, que coordene esses investimentos para transformar a matriz produtiva dessas economias. Eu acho que Kalec é absolutamente genial. E, para além disso, né, o fato do Kalec ter se formado em economia fora da caixa do mainstream, né, que é diferente do Keynes. O Keynes ele se liberta, mas ele se liberta não tudo, né? Ele acaba ficando ainda dentro de uma perspectiva ainda com vários traços do neoclassicismo, né? Agora já o Kalec não, ele já entra na economia a partir da visão do Marx, então ele já rompe com tudo isso, né? Então a perspectiva do Kalec é uma perspectiva mesmo de origem de economia política, né? Embora a gente possa, claro, fazer uma leitura do Keynes a partir de economia política, né? Mas o Kalec, ele já, de partida, ele já constrói essa base. E o Celso Furtado, né, Fábio? Eu sou muito suspeita para falar de Celso Furtado, né? E esse ano que é centenário de Celso Furtado, eu tenho falado dele ainda mais, né? Porque é inevitável, né? O Furtado, ele realmente é um autor impressionante. Quanto mais eu leio do Furtado, mais eu me impressiono com ele. Né? Eu conto essa história para todo mundo também. Quando eu estava fazendo a minha tese de doutorado, e que aí eu já tinha passado pelos pioneiros, que eram os 9, e aí eu resolvi, no meio do caminho, aplicar essa interpretação para o caso brasileiro, para o período desenvolvimentista. Né? Não sei por que eu inventei isso, mas enfim, eu inventei. E aí, quando eu resolvi fazer isso, eu falei, não, mas eu preciso ter um capítulo só sobre o Celso Furtado. Né? E aí, obviamente, eu não contei isso para o Giba, tomei essa decisão autonomamente, porque se eu tivesse contado para ele, ele ia falar assim, não, você está completamente fora da casinha, não faça isso. Eu falei, preciso fazer um levantamento bibliográfico do Celso Furtado, porque eu conhecia Furtado, mas, assim, alguns livros, os livros mais chave. E aí eu fiz a loucura de ler, assim, 17 livros do Celso Furtado para construir o capítulo. E eu tinha um mês para fazer isso. Então, assim, foi uma leitura muito diagonal, assim, com a pergunta que eu precisava responder, olhando toda essa bibliografia, e, para minha sorte, eram livros enxutos, né? Então, deu para fazer. E quanto mais eu leio do Furtado, então, assim, eu li isso, quanto mais eu leio dele, eu volto, retomo, leio novamente. Formação Econômica do Brasil, eu leio na íntegra todo ano, por conta da disciplina que eu ministro na UFABC, e todo ano eu me surpreendo. Porque ele levanta, né? Ele levanta muitas questões, e é absolutamente impressionante. Formação Econômica do Brasil, o Celso Furtado escreveu em 3 meses. Assim, como é possível? O principal livro para a gente interpretar a formação econômica do Brasil foi escrito em 3 meses. Então, assim, ele é uma pessoa absolutamente impressionante. Eu comecei a ler o Diários Intermitentes no final de semana, e aí traz, né, lembranças dele desde mocinho, né, desde 17, 18 anos, e ele já estava pensando em escrever um livro sobre a história da civilização brasileira com 18 anos. Assim. Então, ele, de fato, era uma pessoa muito fora da curva. E aí a gente olha a trajetória dele, né, como teórico, como homem público, né? Então aqui eu volto de novo para a questão que enfatizei do Keynes. O Keynes também foi isso. Né? O Keynes não foi só um teórico, o Keynes foi um homem de ação. E Celso Furtado é isso. O Celso Furtado não foi só um teórico, ele foi um homem de ação. E de muita ação, não foi de pouca. Então, mesmo quando ele foi exilado do Brasil, ele continuou pensando no Brasil. Ele continuou, né, tendo o Brasil como a sua principal preocupação. Eu acho absolutamente incrível. Então, dos dois, né, são os que fazem os meus olhos brilharem assim infinitamente. Né? Vou passar minha vida inteira estudando os dois ainda, porque eu acho que tem muita coisa para aprender deles, com certeza. O Kalec e o Furtado são os meus preferidos. Show! Aproveitando que a gente está conversando sobre o Furtado, tá? Eu vou fazer uma ponte. O Furtado foi ministro da Cultura, né? Acho que pouca gente sabe disso, mas ele ocupou um cargo fundamental e ele entendia a cultura como um elemento central para se explicar o comportamento econômico, inclusive. Então, é simbólico, mas mais do que simbólico, tem um engajamento aí dentro. Tá? E se a gente, em outro governo, mas vivendo o que a gente está vivendo agora, essa pandemia, aquilo que será a nossa pior recessão, se a gente te levasse, Fernanda, para ser uma autoridade econômica, tá? Em outro governo, porque o que a gente tem aí não lhe cabe, tá? Quais seriam suas principais ações?
Veja, aí eu vou ser bem espertinha, Fábio. Por quê? Né? Eu vou fazer uma viagem no tempo e vou lá para 62, né? Quando o Furtado assume o Ministério Extraordinário do Planejamento, né? É naquele contexto que ele escreve o Plano Trienal. O Plano Trienal é também um outro plano, a meu ver, né, que merece ser muito revisitado, porque é um plano estruturalista, né? Estruturalista separando raiz mesmo, né? Infelizmente, só foi aplicada a primeira parte do plano, que foi a parte que eu acho menos legal, que é a parte da estabilização, que é o choque ortodoxo. E pouco tempo, 2 meses, o Furtado foi tirado do Ministério do Planejamento, dado todo o borbulhão do contexto político e institucional que se vivenciava naquele momento. Mas a segunda parte do plano do Celso Furtado é absolutamente genial. Todas as reformas de base, que até hoje a gente fica lá tentando fazer, reforma tributária, reforma administrativa, reforma, enfim, todas as reformas, reforma agrária, enfim, todas as reformas que de fato impactariam a maneira como o poder e a riqueza é distribuído no nosso país, que é o que conforma a nossa situação de desigualdade, que eu diria que é o nosso principal problema a ser enfrentado, estavam lá, as bases estavam lá. E o Furtado morreu falando sobre isso. O último texto que ele escreve, que é um texto que vai para o Jornal do Brasil, 10 dias antes dele falecer, dia 10 de novembro de 2004, ele vai falar para onde podemos caminhar. E ele volta, essa agenda sempre volta. Né? Ele fala assim, olha, não dá para a gente pensar um país desenvolvido sem reforma tributária, que é o que ele chama ali de reforma fiscal. Então, eu acho que se eu fosse, né, eu retomaria essa agenda e colocaria no centro do debate o rompimento com as nossas desigualdades seculares. Enquanto nós não enfrentarmos as nossas desigualdades seculares, nós não vamos sair dessa encalacrada. Nós temos uma imensa riqueza no nosso país, que é o nosso povo. Enquanto o povo não for enxergado, né, dessa forma, a gente não vai sair dessa situação. Então, a gente pode provocar o choque tecnológico, transformação da matriz produtiva que for. Eu estou até aqui depondo um pouco contra a minha perspectiva teórica, mas eu não considero que seja contra. Eu acho que não dá para a gente olhar só para a matriz produtiva, para o padrão de inserção externa, se tudo isso não levar em consideração a inclusão da nossa maior riqueza, que é o nosso povo. Então, sem enfrentamento das desigualdades, que eu acho que é uma das outras questões que às vezes se esquece a respeito do desenvolvimentismo, mas que teóricos como Furtado e Prebisch foram muito enfáticos nisso. Sem essa combinação da transformação social com a transformação econômica, a gente nunca vai sair da condição de subdesenvolvimento. A gente vai ficar batendo cabeça o tempo todo. Né? E mais do que isso ainda, né, que eu acho que é uma outra herança que eles colocam, a gente tem que pensar a nossa própria forma de desenvolvimento. Talvez a gente esteja insistindo num caminho que não caiba para nós. Né? Nós temos que pensar isso. Nós temos que pensar em como incluir a nossa população, em como melhor aproveitar o nosso meio ambiente. Né? Nós temos uma riqueza enorme no Brasil, que é a Amazônia. Como é que a gente faz para aproveitar isso sem depredar, sem eliminar? Né? Então, acho que tem muito desafio aí para pensar, e o Furtado certamente é uma inspiração para isso. Então, eu faço questão sempre de revisitá-lo, porque toda vez que eu o revisito, ele me ilumina uma nova coisa, uma nova ideia, uma nova perspectiva. Bacana. Fê, falando de problemas estruturais, tá? Fazer uma pergunta para você também dar a sua análise pessoal da sua trajetória nesse sentido, que nós temos um problema estrutural, tá, no mundo, eu vou recortar isso para a economia, que é o machismo, a misoginia, o sexismo, tá? E eu queria recortar isso para a economia. Você faz uma militância muito legal pelo engrandecimento e para se colocar, né, o reconhecimento de todo o papel da mulher na ciência econômica, tá, na atividade docente, na sociedade. Tá? Então, essa luta feminista é muito interessante. Queria lhe perguntar em nível pessoal, assim, nesses quase 20 anos que a gente tem, desde que a gente entrou no curso de economia, como é que você percebe o reconhecimento, tá, do papel da mulher na economia? Uma espécie de feminismo econômico aqui, que eu sei que você consegue navegar bem. Acho que é uma pergunta legal para a nossa audiência conhecer um pouco disso. Veja, essa é uma pergunta, Fábio, não é muito simples de ser respondida, não. Ela é bem complexa.
Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente tem dois movimentos, né? Que é o mesmo movimento que a gente pode observar no mercado de trabalho em geral. Que é o movimento da aparência. Então, de fato, né, a gente observa mais mulheres se alçando a condição, por exemplo, no caso de economia. Quando eu fiz economia, né, o grupo de meninas comparativamente ao grupo de meninos, era muito menor. Hoje a gente olha as salas de aula, né, que nós selecionamos, nós já temos uma paridade maior. No caso da UFABC, se a gente compara o número de bacharéis e bacharelas, nós estamos ali mais ou menos iguais, né, equalizados, né, na quantidade de mulheres. Então, vejam, então, desse ponto de vista da participação feminina, né, há 20 anos, com relação a hoje, de fato ela aumentou, o que é ótimo. Agora, qual que eu acho que é o desafio, Fábio? Que é isso que eu tenho levado muito como agenda de pesquisa, eu tenho feito essa guinada na minha agenda de pesquisa, né? Então, o meu livro Nove Clássicos, ele, na verdade, fecha uma página da minha trajetória como pesquisadora do desenvolvimento, porque eu tendo agora a ir por um caminho mais de choques epistemológicos, que eu tenho falado genericamente, né? Abrir as perspectivas. E uma dessas perspectivas, uma dessas formas de abrir perspectiva é justamente da perspectiva feminista. Então, não adianta só as mulheres fazerem mais cursos de economia. As mulheres também elas têm que estar mais presentes na concepção de teoria econômica, de como se pensa a economia, na construção da teoria. Né? Então, por mais que a gente possa atuar agora, né, como estudantes, como pesquisadoras, eu acho que ainda o nosso papel como formadoras de pensamento, formadoras de teoria, ele ainda está aquém do que poderia. A perspectiva de ciência econômica que nós temos ainda é uma perspectiva muito masculina e muito machista também. Né? A própria maneira como a gente, às vezes, analisa a questão do papel da mulher na economia é permeada por isso e é limitada por isso, porque a gente tende a parar na questão do mercado de trabalho. Então, fica parecendo que, não, se os salários forem iguais, o problema é resolvido. E não é bem assim, né? Porque tem toda uma questão de papel social das mulheres, como as mulheres se inserem, quais são os sacrifícios que essas mulheres têm que fazer para desempenhar o mesmo papel que o homem faz, por mais que o salário seja igual. Então, tem muitas questões anteriores, né, que antecedem essa questão mais superficial, que é, por exemplo, a inserção no mercado de trabalho, ou agora passar a fazer cursos que antes as mulheres não faziam, que a gente precisa discutir com mais profundidade, né? Então, nesse sentido, o recorte dos chamados estudos de gênero iluminam várias outras questões, né? Tem um livro que eu gosto bastante, já que a gente está aqui num papo, numa conversa, né? Eventualmente, alunas e alunos que assistam e que se interessem, tem um livro chamado Economia Invisível, da Catherine Marçal, que justamente vai discutir isso. E o nome em inglês do livro é muito mais legal. É assim, né? Quem faz o jantar do Adam Smith? E aí vai justamente abrir toda essa questão, né? Ou seja, para o homem estar ali brilhando, né, no palco, aparecendo como um construtor de teorias, né? Alguém que domina o pensamento, né? Que pauta debate, etc. Qual é a estrutura que está por trás disso? Né? E por que não é essa mulher que está à frente desse protagonismo? Então, são essas questões que nós precisamos discutir. E nas ciências econômicas, tendo a achar que isso seria muito interessante, né, de trazer, porque talvez a gente rompa com alguns consensos equivocados de política econômica, né, justamente porque é uma perspectiva ainda muito viciada na perspectiva do homem econômico, né, que tá na origem do econômico, da nossa perspectiva dominante de economia. Então, os estudos de gênero, trazendo-os para dentro da ciência econômica, eu acho que tem muito para fazer. Então, assim, eu abri muito a minha resposta, Fábio, mas para resumi-la definitivamente, então fico muito feliz com a maior representatividade das mulheres nas ciências econômicas. Eu acho que isso é um avanço, mas a gente não pode se contentar em ser simplesmente como posso dizer, alguém que está recebendo esse conhecimento. Nós temos que agora também dominar a forma como esse conhecimento é feito, né? E começar a transformar a maneira como a ciência econômica, inclusive, lida como uma ciência social e como ela, de fato, pode impactar a realidade que nos serve. Eu acho que passa por aí. Eu acho que tem muita revolução para fazer.
Excelente, excelente. Olha só, agora a gente vai se encaminhando para o final da nossa conversa, tá? E aí eu quero fazer 2 perguntas, eu vou fazer partilhada, é claro, cada momento a sua, vai ser fragmentado, mas a primeira é a seguinte: quais são ou qual é o seu livro de cabeceira, seja cabeceira de cama, seja cabeceira de sofá, ou braço de sofá, ou cabeceira de escrivaninha, aquela coisa no canto ali, mas aquele livro ou aqueles livros, não precisa ser só de economia, que sempre estão na sua mente, sempre te acompanham, tá? Eu tenho, assim, uma impressão de que Formação Econômica do Brasil, que você relê anualmente, esteja aí. Então esse já está indicado. Se você quiser outros, fique à vontade. Então, eu tenho me interessado muito em ler as biografias dos autores, né? E eu estou agora, como eu falei um pouco antes, lendo Diários Intermitentes de Celso Furtado. Aliás, eu recomendo. E já estou na expectativa do próximo livro que a Rosa Freire vai organizar, que é um livro das cartas do Furtado, né, para outras pessoas conhecidas. Então, eu estou nessa investigação. Então, é um livro que não é um livro para ler antes de dormir, não é adequado, porque tem muita coisa interessante lá, né? Eu pretendo depois usar isso como pesquisadora de Celso Furtado. Então, é esse que eu tenho lido. Infelizmente, Fábio, assim, a verdade, né? Como professora, coordenadora e mãe de uma criança de 5 anos, me sobra pouco tempo para ler, além das referências bibliográficas de sala de aula, né, para preparar para a aula, e eventualmente algum artigo, algum texto que eu esteja escrevendo. Então, minha leitura, né, mesmo a de cabeceira, ela tem que ser bem pensada, bem planejada. É isso. Legal. E a última questão das 2 que finalizam, né, a primeira foi essa, a segunda é: você está otimista ou pessimista com relação às possibilidades econômicas da Maria, que está com 5 anos, 4 para 5 anos, e dos netos, tá, que virão da Maria, dos nossos netos? Como é que está a sua perspectiva em relação a isso? Olha, Fábio, assim, né? Eu prefiro ser otimista. Eu acho que eu sou muito guiada pelo otimismo como ação, né? Então, quando eu vou para a sala de aula, quando eu converso com os alunos, quando eu penso no futuro, quando eu converso com minha filha, etc., eu quero acreditar que o nosso futuro vai ser melhor, né? Que os nossos netos vão viver em um mundo melhor que nós vivemos. Então, vamos trabalhar para plantar as sementes para que esse mundo, talvez não a nossa geração, mas quem sabe a geração da Maria ou a próxima geração, consiga desfrutar de uma sociedade um pouco mais justa, né? Mais próxima da utopia keynesiana, né? Que as pessoas tenham, de fato, tempo para exercer a arte do bem viver, né? Cultivar a arte do bem viver. Enfim, então eu tenho essa expectativa. Mas como pesquisadora, como economista do desenvolvimento, assim, é uma situação de angústia permanente, né? Tem momentos que dá vontade de fazer outra coisa da vida, porque é uma angústia total, né? Mas, né, separando um pouco a perspectiva da pesquisadora, né, e aqui o meu lado sonhadora, né, achar que sim, a gente vai construir um futuro melhor. Temos que trabalhar para isso, né? Ele não vai chegar de bandeja para a gente, não. Vamos trabalhando no que nós podemos fazer. Eu acredito no trabalho de formiguinha. Eu acho que a transformação, ela parte, né? É uma frase um pouco clichê essa, né? Mas eu acredito nela. Eu acho que a transformação começa pela gente mesmo. Então, vamos trabalhar para que seja diferente. Não dá para ficar esperando a banda passar, não. Vamos pegar um instrumento e fazer parte dessa banda. Muito legal. Fê, minha chefe na UFABC, obrigado por essa conversa keynesiana de hoje. Agradeço bastante, foi ótimo. Tá? Tenho certeza que todo mundo que nos vê, que nos ouvir, tá? Porque isso daqui vai ficar na eternidade, lá na internet. Tudo que entra lá jamais sai. Vai gostar bastante desse papo. Tá? Te agradeço muito em nome da TV AKB por este Conversas Keynesianas de hoje. Te dou uns segundos para a sua mensagem final. A gente não tem tanto tempo assim, porque a direção me avisa aqui que nosso tempo está se esgotando. Então, eu passo-lhe uns minutinhos aí para a sua mensagem final, tá? Antes que a gente encerre esse Conversas Keynesianas de hoje. Mas muito obrigado mesmo por essa excelente conversa, por esse excelente diálogo keynesiano aqui. Eu que agradeço, Fábio, a oportunidade. Acho muito bacana essa iniciativa, que façamos mais dessas conversas,
para também humanizar, né, os professores. Eu acho que isso também é um movimento importante, né? Enfim, parabenizar e estou aqui na expectativa para ver as próximas também. Legal, muito obrigado. Então, esse foi, pessoal, mais um Conversas Keynesianas, uma promoção da TV AKB. A AKB é a Associação Keynesiana Brasileira. Conheça-nos, tá? Entre no nosso site www.associacão, porque não tem acento, keynesianabrasileira.org. Conheça mais da AKB, tá? E muito obrigado por ter nos acompanhado, a mim e a Fernanda, tá? Neste Conversas Keynesianas de hoje. E a saudação hoje vai ser múltipla, porque ela vai ser keynesiana, kalekiana e furtadiana. Então, é uma saudação longa, mas é uma saudação de todos aqueles que nos inspiram aí a tentar lutar, como a Fê disse, por um mundo melhor, tá? Um mundo em que a gente primeiro transforma a maneira pela qual a gente pensa e depois a gente vai, por meio dessa transformação, transformando tudo que está na nossa frente. Saudações, portanto, keynesianas, furtadianas e kalekianas, tá? Um abraço.